pessoal, bem-vindos ao meu canal. Curte e compartilha se você gostar desse vídeo, para que cheguem pessoas que também estão precisando dessa informação, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito de dependência. Será que você realmente é carente, dependente emocional? Essa palavra está muito banalizada e a gente tem que tomar muito cuidado. Será que é uma necessidade sua de afeto que não está sendo atendida? Ou você realmente é carente ou dependente? Para isso, eu vou utilizar esse livro aqui, Maneiras de Amar, para a gente conversar a respeito do assunto, tá bom? Vou fazer uma pequena leitura para a gente colocar em caso real, para vocês compreenderem aí um estudo clínico, né, desse livro que traz aí um exemplo de uma pessoa, para vocês se identificarem também, tá bom? Então vamos lá. Há alguns anos, um reality show apresentava casais que competiam entre si em uma corrida mundo afora e tinham que realizar tarefas desafiadoras. Karen e Tim formavam um casal dos sonhos no programa, bonitos, sensuais, inteligentes e bem-sucedidos. Diante dos diversos desafios que enfrentavam, emergiam detalhes íntimos sobre o relacionamento. Karen queria se casar, mas Tim relutava. Ele valorizava sua independência e ela desejava se aproximar mais. Em alguns momentos de muita tensão durante a corrida e com frequência depois de uma discussão, Karen precisava que Tim segurasse a sua mão. Tim hesitava, parecia proximidade excessiva e, além disso, ele não queria sucumbir a todos os caprichos da parceira. No último episódio do programa, Tim e Karen lideravam a corrida. Quase ganharam um grande prêmio em dinheiro, mas, na linha de chegada, os dois foram derrotados. Quando foram entrevistados no fim da temporada, perguntaram-lhes se fariam algo diferente. Karen disse: "Acho que perdemos porque eu estava carente demais. Olhando para trás, percebo que meu comportamento era um pouco excessivo. Houve muitas vezes em que precisei que Tim segurasse minha mão durante a corrida. Não sei porque era tão importante para mim, mas aprendi uma lição e decidi que não preciso mais ser assim. Porque sentia tanta vontade de segurar a mão dele, foi uma tolice. Eu deveria ter mantido a calma sem depender desse gesto dele." Tim, por sua vez, disse muito pouco. A corrida não lembrava em nada a vida real. Durante o percurso, nem tínhamos tempo para nos zangar um com o outro, apenas corriam como de uma tarefa para a seguinte. Tanto Karen quanto Tim deixaram de mencionar um fato importante. Tim teve medo de participar de um desafio de bungee jump e quase abandonou a competição. Apesar de ser encorajado por Karen, que procurava tranquilizá-los dizendo que pularia com ele, Tim simplesmente não conseguia. Chegou ao ponto em que ele tirou todo o equipamento e começou a se afastar. Finalmente, ele reuniu a coragem necessária para encarar o desafio. Por causa dessa hesitação específica, os dois perderam a liderança. Então, pessoal, é o seguinte, o que a gente pode pensar ouvindo essa história? Será que ela realmente se colocou ali como uma pessoa dependente emocional, com alguém com carência? Mas o que os estudos da psicologia dizem? A teoria do apego proposta por Bowlby e trazida por esse autor, nesse livro que eu mostrei para vocês, vai dizer que a necessidade de ser validada, de ser reconfortada, é uma necessidade genuína, né? Então, não era carência, né? Simplesmente apegar-se significa programar o nosso cérebro para procurar apoio no parceiro, garantindo sua proximidade física e psicológica, né? Então, assim, a questão da dependência emocional, ela precisa ser muito bem compreendida para ser chamada de dependência. Muitas vezes é uma necessidade biológica nossa de afeto, de proximidade, e que não tem a ver com dependência. Então, a gente se reconfortar sozinha, muitas vezes não é o caminho. Muitas vezes a gente precisa do parceiro para nos reconfortar emocionalmente.
Se ela entendesse que essa necessidade para ela era genuína naquele momento de dar a mão para o parceiro, ela poderia ter colocado isso de uma forma mais contundente e ele poderia ter compreendido melhor essa necessidade, inclusive isso poderia ajudá-los a ganhar. Mas foi o contrário, né? Ela tenta se reconfortar sozinha, o que não dá certo, e aí acaba prejudicando ali o desempenho. Então, até que ponto nós temos que nos deixarmos em relação a essa questão afetiva, nos abandonarmos, né? Então, é muito importante, né, que quanto mais, aqui o autor vem dizer, né, quanto mais dependentes as pessoas são uma das outras, mais independentes e audaciosas elas se tornam. Olha o paradoxo nesse pensamento. Então, na nossa cultura, nós temos esse viés de que a pessoa, quanto mais autossuficiente, mais independente, mais voltada para si mesmo, melhor, né? E isso é uma crença errônea, né? Se nós avaliarmos, né, a questão da teoria do apego, que vem trazer uma visão totalmente diferente. Então, até pouco tempo atrás, se colocava que a criança precisava se acalmar sozinha, por exemplo, né? Então, que os pais não poderiam, quando a criança chorava, que os pais não poderiam acalentar a criança, né? Que ela deveria ser estimulada a ter essa independência emocional, né? Então, vem aí, né, a teoria do apego e quebra com tudo isso, né? Por exemplo, nos anos de 1940, os especialistas alertavam que o excesso de colo resultaria em crianças carentes e inseguras que se tornariam adultos pouco saudáveis e desajustados. Os pais eram instruídos a não dar atenção demais aos filhos pequenos, permitindo que chorassem durante horas, para treiná-los a comer em um horário rígido. Nos hospitais, as crianças eram isoladas dos pais e só poderiam ser vistas por trás de uma parede de vidro. Assistentes sociais retiraram as crianças de seus lares, colocando-os em residências provisórias diante do menor sinal de problema. Existia uma crença disseminada que os pais deveriam manter essa distância adequada. Só que aí, né, essa questão ela é totalmente quebrada pelo pensador Bowlby. Ele observou que os bebês que tinham todas as necessidades nutricionais supridas, mas não dispunham de alguém com quem manter um vínculo, como aquelas instituições e os desalojados diante da Segunda Guerra Mundial, não conseguiam se desenvolver naturalmente, normalmente. Seu desenvolvimento físico, intelectual e social eram comprometidos. Os estudos de Bowlby deixavam claro que a ligação entre criança e cuidador era tão essencial para a sua sobrevivência quanto a água e o alimento. Então, nós podemos fazer um paralelo também com a idade adulta, né? Essa questão ela é expandida para a idade adulta. Então, nós somos seres afetivos, nós somos seres emocionalmente necessitados de afeto e validação. Então, você pode ter uma personalidade mais distante, mas ao mesmo tempo você precisa de afeto, porque todo ser humano ele é necessitado de afeto, cada um à sua maneira, cada um na sua individualidade. E se você é muito distante emocionalmente e independente demais, pode ser que por trás dessa independência exista sim uma carência, uma questão de dificuldade de encontrar o afeto, né? Talvez por um padrão que você não recebeu o afeto que você precisava na infância, né? E aí você criou uma armadura emocional para conseguir sobreviver emocionalmente.
Nos próximos vídeos, a gente vai compreender como cada um tem um tipo de apego proposto pelo livro, que pode ser um apego seguro, pode ser um apego ansioso e pode ser um apego evitativo. Cada um dessas formas de apego vai demandar um tipo de afeto a se receber, né? Então aí você pode se identificar. No livro tem até um teste para você ver qual tipo de apego você tem. Então é bem interessante para quem quiser comprar esse livro, que eu vou trazer, né, as informações em forma de vídeo aqui do livro, mas tem esse teste. Quem quiser pode me mandar mensagem que eu disponibilizo, tá bom? Mas no livro já está o teste, tá bom? Então é isso. Quando você tiver dúvida se você está sendo dependente emocional, vai lá no meu Instagram, eu fiz um post a respeito disso, sobre dependência emocional, sinais, sintomas, que falam claramente a diferença, tá? Você ser alguém afetivo não quer dizer fraqueza, não quer dizer que você é dependente emocionalmente. Pelo contrário, isso demanda força, porque você se expõe. Então, cuidado em relação a isso, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer questão, tô aqui. Se inscrevam no canal, compartilhem e coloquem um like aí se vocês gostarem, tá bom? Um grande beijo!